Bom, abriremos agora o espaço para as perguntas da imprensa. A gente pede que os jornalistas que estiverem interessados em fazer o seu questionamento venham até o microfone aqui na frente, se apresentem com o nome e também com o veículo e se atenham a uma pergunta por veículo para que todos possam perguntar. Bom dia, Vanessa Lima, da Record TV. Inclusive, estamos ao vivo agora para a Record News. Ministro, gostaria de saber como é que vai ficar a telemedicina. Vai continuar? O que o Ministério da Saúde está preparando para isso? Desculpa, obrigada. eu não falei da telesaúde, né? Então, há um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional para tornar definitivo a questão da telesaúde. A telesaúde já vem sendo empregada no Brasil desde 2002, embora não existisse uma legislação específica, amparada em resoluções do Conselho Federal de Medicina, posteriormente se ampliou para teleradiologia, e hoje há outras possibilidades em função do grande avanço da tecnologia. Então, o deputado Pedro Vilela, que é o relator de um projeto de lei, cuja autora principal é a deputada Adriana Ventura, junto com outros deputados, a deputada Carmen Zanotto, o deputado Elias Calil, a deputada Mariana Carvalho, a deputada Soraya Santos, a deputada Soraya Manato. Então, esse projeto foi amplamente discutido conosco aqui no Ministério, com o Conselho Federal de Medicina, com as outras profissões de saúde, e já se chegou a um relatório, que é um relatório de boa qualidade, que coloca a estratégia de telesaúde dentro da Lei 8.080, que é o lugar onde deve estar. Enfim, saúde é um direito de todos e um dever do Estado, seja a saúde prestada da forma presencial, que nunca vai deixar de ser, seja a utilização de tecnologias da informação e comunicação de maneira remota. Então, esse projeto é possível que vá para o plenário da Câmara para votação na terça-feira. Mas o Ministério da Saúde tem uma portaria que foi editada pelo meu antecessor, o ministro Luiz Henrique Mandetta, que ela ainda está em vigor, né, pelo menos até o momento em que temos o vacácio legis dessa portaria, ela está em vigor, mas o Ministério já tem uma portaria que se adequa ao projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados, e eu já combinei com os senhores parlamentares, uma vez aprovado na Câmara, nós temos condição já de editar essa portaria, enquanto o Senado Federal se manifesta sobre essa proposta legislativa. Então, vai continuar, é um avanço para o Brasil, sobretudo para a atenção primária à saúde. As estratégias de telesaúde, elas ajudam a ampliar o acesso na telesaúde, ajudam a diminuir a distância entre a média complexidade e a alta e a baixa complexidade, quer dizer, e a atenção primária, levar. E vamos também, em breve, aqui já adianto, uma portaria específica aqui do meu querido colega e amigo Rafael Câmara, que é um secretário muito atuante e tem feito um trabalho excelente na atenção primária à saúde, e nós vamos fomentar esse tipo de estratégia nas unidades básicas de saúde. Ministro, sou Matheus, da Folha. De forma pontual, tem uma série de regras que citam a SPIN, enfim, acabam perdendo a validade depois de 30 dias. Mas um dos principais guarda-chuvas das leis da pandemia, que é a 13979, que fala de uso de máscaras, vacinação compulsória, regras para fronteiras, ela não é muito clara, tem um limbo ali, né? Era o decreto de calamidade, depois o STF. Na leitura de vocês, ela perde a validade também? O STF tem que se manifestar, vocês vão provocar o STF para se manifestar? E eu queria saber se, na leitura de vocês também, com o fim da SPIN, um gestor de município ou estado pode ainda, por exemplo, decretar o uso obrigatório de máscara em alguns ambientes, como o transporte público, ou se o fim da SPIN derruba esse tipo de poder? Bom, na minha visão, não há mais sentido desse tipo de medida restritiva, sobretudo quando é tomada de uma forma absolutamente diversa por gestores municipais e estaduais. Você citou bem, né, que tem a SPIN como âncora para uma série de legislações. O Ministério da Saúde, com uma portaria, só tem a prerrogativa de encerrar
a duração da SPIN. O que decorre daí, às vezes depende de decretos de estados, de medidas de município, como você bem citou, e hoje tudo vai dar trabalho ao ilustre senhor ministro Ricardo Lewandowski, né? E não sou eu que crio o trabalho para ele, são os outros. E ele geralmente reafirma a questão da liderança do Ministério da Saúde. Então, a minha expectativa é que se acabe essas exigências, né? É claro que esse vírus é imprevisível, né? A emergência está sendo encerrada agora, mas pode ser considerado uma emergência de importância regional ou mesmo nacional. Espero que não aconteça isso. Mas se houver algum tipo de necessidade, Matheus, temos que ficar atentos. Inclusive, agradecer a você. Quando o pessoal aqui não me dá informação, eu busco na sua coluna lá, que tem muito boa informação, eu cobro deles. Pode, Rodrigo Cruz vai falar. Perfeito, ministro. Só para complementar, de fato, a Lei 13.979 ela tinha sua eficácia vinculada ao Decreto Legislativo número 6, que é esse decreto legislativo que trata da calamidade pública, e o decreto ele vinha sendo renovado ou sendo discutido a cada 2 ou a cada 3 meses entre o Ministério da Economia e Parlamento. Entendeu-se que em 2021 não deveria se seguir então com esse decreto legislativo, portanto, ele deixou de existir. No entanto, dessas demandas e apreciações por parte do STF, ele entendeu que o artigo 3 e o artigo 3A ao artigo 3H não perderam a sua vigência, sendo, portanto, continuando vigente. A gente vai precisar, de fato, dialogar com o tribunal por intermédio da AGU para ver qual que é o entendimento deles, uma vez tendo encerrado a nossa emergência de saúde pública de importância nacional com a publicação da portaria, que, como o ministro colocou, sairá hoje em edição extra no Diário Oficial. Perfeito, bom dia, ministro, bom dia, secretários. Álvaro Couto, do Grupo Bandeirantes. A minha pergunta é porque você e os secretários, ministro, fizeram um esforço para falar que não muda muita coisa, ou às vezes até não muda nada, como o senhor falou, que nenhuma política de saúde vai ser interrompida. Então, gostaria de frisar o que muda, pedir para você esclarecer de fato, tacitamente, o que muda, e o porquê de agora, já que, como vocês falaram, não muda muita coisa ou quase nada. Bom, não muda muita coisa porque assim, a principal política foi a vacina. Ela continua, de acordo com as recomendações da CETAI. Outras ações, como, por exemplo, a atenção primária à saúde, ela foi reforçada. Então, não é necessidade, não, porque vai diminuir a atenção primária. Não vai. Pelo contrário, aumentar. Falei aqui da atenção especializada à saúde. Aumentamos em 7 mil leitos. Não é? O que muda é essa questão de se restringir de maneira desarrazoada as liberdades individuais à mercê da opinião de um gestor municipal. Isso não é razoável. Na minha opinião, isso cria mais divergência do que uma situação efetiva de combate à situação pandêmica que se instalou no Brasil. Boa tarde, ministro e secretário. Sou a Rebeca, do Metrópolis. Eu queria perguntar sobre a Secovid, que foi criada, né, com base na SPIN. Queria saber se a Secovid vai ser encerrada agora. O doutor Arnaldo até comentou um pouco sobre a criação de uma coordenação dentro da Secretaria de Vigilância para monitorar a questão, né, dos vírus respiratórios. Mas eu queria saber sobre esse futuro da Secovid e como vai funcionar essa vigilância da Covid dentro de outro departamento, de outra secretaria. Obrigada. O Arnaldo explicou toda essa questão da vigilância, né? A Secovid ela fazia uma articulação entre as diversas secretarias, é uma secretaria extraordinária. Ela teve até um tempo maior do que nós esperávamos, né? Porque nós esperávamos que essa emergência sanitária acabasse antes, mas felizmente tive o privilégio da doutora Rosana Leite de Mello, que deixou seus afazeres como professora universitária da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul e diretora de um hospital importante lá, para nos ajudar aqui, ajudar o Brasil nesse momento de dificuldade. Nesse período de 30 dias, as funções que estavam sendo exercidas pela Secovid, naturalmente, elas passam para as secretarias finalísticas, como muitas delas estavam vinculadas à SVS. Entendeu-se que se criaria lá um núcleo
que cuidaria da Covid, juntamente com as outras síndromes gripais, como o Arnaldo aqui, de maneira muito categórica, mostrou para a gente. Só para complementar, ministro, é importante destacar que os assuntos não vão ficar soltos, né? Os assuntos continuam sendo tocados da mesma forma como vinham sendo tocados pela Secovid. O fato da extinção, eventual extinção da secretaria, não significa que o assunto vai ficar jogado dentro do Ministério. Certamente será transportado para dentro de outro departamento e que será dado continuidade a tudo que vinha sendo feito. Se amanhã tiver uma calamidade pública aqui, uma chuva, um desastre, a SVS tem uma estrutura toda montada para dar assistência. O secretário Hélio Angotti, que Secretaria de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde, já está preparando, em parceria com a Esqueti, eventos de educação médica continuada para os profissionais de saúde em relação a todas as diretrizes, os avanços que surgiram em função da pandemia, os aprendizados, não é? Para que possamos trabalhar. Boa tarde, Raquel Norato, TV Globo. A primeira dúvida é em relação ao passaporte vacinal. Com o fim da SPIN, como é que fica a exigência disso? E a segunda é em relação à Anvisa. A gente sabe que está analisando vacina para as crianças de 3 a 6 anos. Isso vai ser interrompido ou não? Isso permanece naquele prazo de 1 ano que o senhor disse, ministro? Bom, esse passaporte, para mim, ele não devia nem ter existido. É o passaporte da discórdia e que não ajudou em nada a nossa campanha de vacinação. E não foi instituído em nenhum momento pelo Ministério da Saúde. E nem pelo Supremo Tribunal Federal, né? Vale dizer. O que Sua Excelência, o ministro Lewandowski, deixou claro era que as vacinas eram compulsórias e que a União, estados e municípios poderiam adotar medidas para induzir, para estimular a vacinação. O Ministério da Saúde entende que, com o número de pessoas vacinadas no Brasil, inclusive há publicações nesse sentido, esse passaporte não ajuda em nada, é mais um criador de confusão do que solução. Eu prefiro andar com meu amigo Zé Gotinha aqui comigo, que é mais útil para a gente estimular a vacinação no Brasil. Em relação aos registros, eu já falei que os registros emergenciais, nós solicitamos que a Anvisa prorrogasse por 1 ano. É somente, em relação a vacinas, é somente a vacina de vírus inativado. Essa vacina, como esquema primário em adultos, não tem sustentação nenhuma na ciência. Zero. Ela foi importante para a gente no começo da campanha? Foi. Nós não tínhamos vacina. Ela foi importante. Posteriormente, ela foi ampliado o uso para esquema primário nas crianças e nos adolescentes. Isso é baseado em uma evidência científica de fase 3? Resposta: não. Se tiver uma evidência científica de fase 3, tragam para mim. Eu desconheço. É baseado em quê? Nos estudos de fase 4, que foram realizados em função da decisão discricionária, baseada em opinião de especialistas, de aplicar essa vacina. E onde aplicaram? Em nenhum país que tem vigilância, agência sanitária rigorosa. Por exemplo, tem aprovação da EMA para aplicar essa vacina em criança? Não. Tem aprovação do FDA? Não. Só tem, dessas agências, a única que tem respaldo é a agência brasileira, que a Anvisa tem, é uma agência que tem respaldo. Não vou considerar fazer qualquer declaração acerca de uma suposta aprovação para crianças de 3 a 5 anos, porque esse pleito já foi feito, sabe desde quando? Desde julho, se eu não me engano, julho de 2021. E até agora, o instituto que é responsável pelo registro emergencial dessa vacina logrou convencer as autoridades sanitárias da Anvisa em conceder um registro ao menos emergencial. No período de 19 de janeiro até hoje, 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, não se levou evidência científica concreta para se ter o registro definitivo dessa vacina, sequer para os adultos. O que dizer das crianças, onde sabemos que o escape vacinal é maior? É porque se tornou um tabu. Se eu falar qualquer coisa questionando a efetividade, a eficácia de vacina, eu já virei o maior anti-vax no mundo. Fizemos uma audiência pública aqui para discutir o problema.
qual foi a interpretação? O ministro atrapalhou a vacina das crianças, porque fez uma audiência pública. Imagina se eu tivesse feito uma audiência secreta. Então, isso é uma pauta que ela já venceu. A campanha de vacinação do Brasil é um sucesso, é reconhecida nacional e internacionalmente, e nós só fizemos ampliar o que todos já sabíamos. Vem havendo uma queda de cobertura vacinal? Não é de hoje. Isso vem há uma década caindo. Caiu mais durante a pandemia. Tudo caiu durante a pandemia, até porque tínhamos que fazer uma forte campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas vamos continuar firme aí, não vai interromper política pública que realmente mude o contexto da Covid-19 no Brasil. Pelo contrário, elas só podem ser até ampliadas. Pessoal, a gente vai passar agora para a última pergunta. Ministros, secretários, boa tarde. Eu sou Malu Mões, repórter do Poder 360. Em relação à Coronavac, se a Anvisa aprovar para a idade de 3 e 4 anos, ela vai ser incorporada ao PNI para essas faixas etárias? Bom, nenhuma das vacinas usadas na Covid estão incorporadas ao PNI. Nenhuma. Algumas têm registro definitivo e elas fazem parte do Plano Nacional de Operacionalização da vacinação contra a Covid-19. Nós gastamos, Rodrigo Cruz, 38 bilhões de reais com vacina. Será que nós temos recursos orçamentários para continuar gastando esses valores? Essas vacinas têm que cair o preço. E quem tem que jogar duro para essas vacinas cair o preço é o Ministério da Saúde. Agora, eu não posso jogar duro com uma faca, com uma espada na minha cabeça, me chamando de negacionista e antivax. Não dá. Temos que trabalhar. O Ministério da Saúde, o governo federal, fez uma encomenda tecnológica que resultou numa vacina extremamente custo-efetiva, a vacina que é produzida na Fiocruz. Foram alocados 1,9 bi para essa encomenda tecnológica e essa vacina é a que tem o preço menor por dose. Pena que ela não possa ser usada mais largamente, porque ela tem restrições ainda nas crianças, nas gestantes, e a gente tem que ter um mix de vacinas. Como será a vacinação em 2023? Ninguém sabe. Vamos vacinar só os idosos, os profissionais de saúde, as gestantes, as crianças? Com qual vacina? Será com essa que nós temos? Será uma vacina que terá a capacidade de combater diversas variantes? A ciência vai trazer essas respostas. E nós estamos aqui vigilantes para adotar o melhor caminho, como foi sempre adotado até agora pelo Ministério da Saúde. Tá, Malu? Bom, se a Anvisa aprovar, isso aí é uma condicional, não é? Então, se a Anvisa aprovar, aí se discute. A aprovação da Anvisa é o ingresso para você entrar no jogo. Se vai entrar como política pública, aí é outra questão. Existe uma infinidade de registros de drogas na Anvisa, de imunobiológicos, que não entrou na política pública. Não sei se vocês leram o meu recurso, o julgamento do recurso. Lá eu falo do tratamento hospitalar da Covid. Inclusive, pedi à Conitec para ampliar a indicação do bulário de um dos imunobiológicos. Por quê? Porque esse imunobiológico vem sendo usado desde o final de 2020 e a indústria simplesmente não quis pedir a ampliação da bula. E nós não podemos ficar à mercê da indústria. O Ministério da Saúde não fica à mercê de ninguém, somente do interesse público e do que a Constituição nos reserva, que é saúde como direito fundamental, como direito de todos e um dever do Estado, implementado por intermédio de políticas sociais e econômicas. Não vamos abrir mão de fazer isso de jeito nenhum. Ok, pessoal? Muito obrigado a vocês. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e informamos que está encerrada esta cerimônia. Um bom dia a todos e um bom final de semana.